manifestou sua inclinação para a música desde a primeira infância, embora contrariando a vontade de seu pai. Segundo seu biógrafo Stefan Zweig, antes de executar o oratório O Messias pela primeira vez, em um impulso inevitável, Handel declarou publicamente: "Este trabalho é obra de alguém fora de mim mesmo, e eu nunca poderei aceitar um único níquel para ele ou advindo dele, pois não me pertence. Quando vier a render, esse produto deverá sempre ser revertido em benefício dos enfermos, pois que eu estava doente e me curei. Era prisioneiro e me libertei." Aqueles que viviam em sua intimidade se entreolharam espantados. Tinham assistido estarrecidos ao trabalho da composição do oratório. Handel passara 21 dias escrevendo-o. Ninguém tinha permissão para se aproximar do compositor, e no decorrer das 3 semanas que gastou compondo O Messias, nem uma única vez sequer abandonou a sala de música. Quando lhe traziam alimentos, ele meramente arrancava uns nacos de pão com a mão esquerda. Com a direita prosseguia escrevendo as notas imortais. Ocasionalmente erguia-se e andava de um lado para o outro. Então cantava uma linha melódica, batendo o compasso com as mãos. E quem o visse perceberia em seu olhar uma expressão longínqua e estranha. Se alguém se aventurava a falar-lhe, levantava-se bruscamente e resmungava uma resposta indistinta. Handel perdera totalmente a noção de tempo e não distinguia o dia da noite. Nunca antes experimentara tal arrebatamento. Era como se estivesse tomado de um poder criativo febril e fervoroso. E essa torrente parecia engolfá-lo mais e mais, à medida em que se aproximava das caracterizações altissonantes e amplas de um tom sagrado, ao final do oratório. Finalmente, ao fim de 21 dias, o trabalho estava terminado. Palavras frias e estáticas se tinham transformado em um cântico de divina exaltação e beleza. A pena caiu da mão de Handel e, como que mergulhado ainda em um transe hipnótico, ele se levantou lentamente, dolorosamente da sua escrivaninha e andou às tontas pela sala. Mudo embora, estava tomado de uma profunda exaltação. Às cegas, cambaleante, encontrou o caminho de seu quarto e deixou-se mergulhar em um pesado sono sem sonhos. Dormiu durante 17 horas. Sua criada e seu assistente mandaram chamar um médico, mas quando o clínico chegou, deparou com o compositor assentado à mesa, tendo à sua frente uma vasta quantidade de alimentos. Seus olhos irradiavam uma misteriosa alegria enquanto ele ia comendo com o apetite de vários homens. Terminada a abundante refeição, tomou da harpa e executou uma passagem de O Messias. Ao terminá-la, o doutor não conteve uma exclamação. "Meu amigo, eu nunca ouvi nada como isto. Penso que tens o demônio dentro de ti." Uma sombra pareceu encobrir o rosto de Handel. Ele próprio, que ainda não podia compreender a sua inspiração, voltou-se para o homem e retrucou seriamente: "Eu antes diria que tinha Deus junto de mim." Beethoven, também alemão, autor de incomparáveis sinfonias, sonatas e concertos, teve uma vida pessoal conturbada, marcada por dificuldades de toda a ordem, inclusive com a perda gradual da audição, sentido indispensável para sua atividade a partir dos 28 anos, o que curiosamente coincide com o período mais rico de sua obra em termos de criação. Goethe, seu contemporâneo e conterrâneo, em Cartas a um Filho, reproduz o seguinte depoimento do grande compositor: "Sinto-me obrigado a deixar transbordar de todos os lados as ondas de harmonia provenientes do foco de inspiração. Procuro acompanhá-las e delas me apodero apaixonadamente. De novo me escapam e desaparecem entre a multidão de distrações que me cercam. Daí a pouco, torno a apreender com ardor a inspiração. Arrebatado, multiplicando todas as modulações, venho por fim a me apropriar do primeiro pensamento musical. Vede, é uma sinfonia. Tenho necessidade de viver só comigo mesmo. Sinto que Deus e os anjos estão mais próximos de mim, na minha arte, do que os outros. Entro em comunhão com eles e sem temor.
A música é o único acesso espiritual nas esferas superiores da inteligência. Após haver composto as mais suaves harmonias, costumava exclamar: tive um êxtase. Abraham Lincoln, o grande líder americano, teve vários contatos com a atividade mediúnica, mesmo como presidente dos Estados Unidos. Pessoalmente, segundo o relato de Ward Layman em seu trabalho Reminiscências de Abraham Lincoln, o grande presidente contou a pessoas ligadas a ele o seguinte: há cerca de 3 dias atrás, recolhi-me tarde. Não podia ter estado na cama por muito tempo, porque caí num cochilo, pois estava cansado. Logo comecei a sonhar. Parecia ver ao meu redor uma quietude semelhante à morte. Então, de repente, ouvi soluços abafados, como se muitas e muitas pessoas estivessem chorando. Pensei que deixava minha cama e vagava lentamente no andar inferior. Lá o silêncio era quebrado pelos mesmos soluços lamentosos, mas os que pranteavam estavam invisíveis. Fui de sala em sala. Nenhuma pessoa viva estava à vista, mas os mesmos sons entristecedores de sofrimento seguiram-me enquanto eu ia passando. Cada um dos objetos me era familiar. Mas onde estariam todas as pessoas que estavam se lamentando como se seus corações fossem partir? Eu estava intrigado e alarmado. Qual seria a significação de tudo isso? Determinado a encontrar o motivo desse estado de coisas tão misterioso e chocante, continuei a vagar até que cheguei à sala leste, onde entrei. Ali, uma nauseante surpresa me aguardava. Diante de mim estava um catafalco, sobre o qual repousava um cadáver embrulhado em vestes mortuárias. Ao redor dele postavam-se soldados que estavam fazendo o papel de guardas, e ali havia uma multidão de pessoas, algumas olhando tristemente para o cadáver, cuja face estava coberta. Outras choravam lastimosamente. Quem está morto na Casa Branca? Perguntei ao soldado. O presidente, foi a resposta. Ele foi morto por um assassino. Partiu da multidão uma ruidosa explosão de dor que me acordou de meu sonho. Não dormi mais naquela noite, e embora isso tenha